Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Se estiver sem Bíblia, senta perto de alguém que está com Bíblia, ou alguém que estiver com Bíblia, que está vendo alguém sem Bíblia, senta ali pertinho. Profeta Isaías, capítulo 55. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Querido, a palavra do Senhor nessa noite quer mostrar para você que muitas vezes nós decidimos as coisas na nossa vida, que nós tomamos direção para a nossa vida, que nós sonhamos com algo, que nós planejamos as coisas de acordo com a nossa vontade. E isso não é errado, isso é certo, a própria palavra encoraja isso. Mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós planejamos, nem as coisas caminham como você desejava. Muitas vezes a sua vida toma direções diferentes, situações diferentes, que você tem que viver. E muitas vezes nós não entendemos isso. Na maioria das vezes, quando a situação toma um rumo que nós não gostamos, nós atribuímos isso ao diabo, nós atribuímos isso a coisas erradas que nós podemos ter feito. Mas nunca pensamos que talvez Deus não quer que você caminhe como você planejou, nem do jeito que você acha que é melhor para você, mas Ele escolheu um outro caminho para que você caminhe, que Ele preparou ou te levou por esse caminho, para que você possa trilhar ali e colher o melhor que Ele tem. Interessante, quando você lê o profeta Isaías, você começa a pensar nisso. A Bíblia fala aqui que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Então significa que o que Deus pensa para nós é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Fala aqui que os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Então significa que o que Deus tem preparado para você é muito melhor do que aquilo que você tem planejado. Quem recebe essa palavra, diga amém. Muitas vezes você está ali, você é uma pessoa, um adolescente, um jovem, e você sonha lá com o seu príncipe encantado. Oh Deus, eu quero aquele jovem de academia, atlético, bonito, cabelão, olhos azuis. E aí você de repente até encontra, e está ali com ele, e você fala: Senhor, esse é o homem que eu escolhi para a minha vida. Mas aí o rapaz atlético, de academia, cabelo comprido, olho bonito, fica careca, barrigudo. E aí você começa a ficar desanimado, fala: Deus, eu não quero mais não, vou trocar o meu marido, porque eu sonhei com um rapaz atlético, bonito. E você vai lá e troca o teu marido, arruma um outro bonito, atlético, e o carequinho, o gordinho, você deixou de lado. Mas aí aquele atlético bonito, você começa a ver que ele não te ama como realmente deveria ser amado. Você começa a perceber que o careca e o gordinho te ama verdadeiramente. Fala a pessoa que está do teu lado: nem tudo aquilo que você planeja, nem tudo aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer do teu jeito. Mas Deus
vai fazer do jeito dele. E do jeito dele é melhor. Quem pode dizer um glória a Deus aí? Amém, querido. Querido, a palavra do Senhor diz que lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, você pode perguntar assim: o que Deus pensa então, se é tão alto? Lá Isaías fala que, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você. E aqui diz: eu sou pensamentos de paz, para que, não de mal, para dar o fim que você espera. Querido, aquilo que Deus pensa e planeja para a tua vida é sempre melhor para mim e para você. Você pode dizer amém? Ali Ele tem o melhor caminho, o melhor pensamento, as melhores escolhas, as melhores direções são as de Deus. Ainda que você passe por certas situações, mas lembre-se, as melhores escolhas para a tua vida são de Deus. Você pode dizer amém? Querido, quando você começa a entender isso, eu quero te levar a você ver algo tremendo na palavra. Dois homens em toda a Bíblia são referências. Um homem é o grande homem do Velho Testamento, e o outro é o grande homem do Novo Testamento. O grande homem do Velho Testamento se chamava Moisés. Presta atenção no que Deus vai falar com você. Moisés era descendente da tribo de Levi. Ele veio da tribo de Levi, e ele se tornou um grande homem. Deus usou tremendamente ele, e ele se tornou um grande homem. Até hoje os judeus o consideram o maior homem, o grande profeta, o grande homem da história de Israel. No Novo Testamento, Deus levantou Jesus, e Jesus veio da tribo de Judá. Veio da tribo de Judá e se tornou uma grande referência no Novo Testamento. Eu quero mostrar para vocês aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero mostrar para você esses dois homens. Eu quero mostrar como as escolhas de Deus são importantes. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Moisés, o filho da tribo de Levi. Olha o que diz aqui, versículo 1. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés. Querido, esse foi o grande homem do Velho Testamento. Um homem que veio da descendência de Levi. Agora abre a tua Bíblia, lá no Novo Testamento, capítulo 1 de Mateus. Eu quero que você acompanhe comigo, para você entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra no versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e aos seus filhos. Então aqui está mostrando que Jesus veio da descendência de Judá. Eu quero que você não perca isso. Moisés, o grande homem de Deus no Velho Testamento, veio da tribo de Levi. Jesus, o grande homem do Novo Testamento, veio da tribo de Judá. Quando você começa a ler a história, você vai perceber que tanto Levi quanto Judá nasceram de um homem chamado Jacó. Para você entender o que Deus quer falar com você, eu quero ler um texto lá em Gênesis capítulo 29, vira a tua Bíblia, para você entender o que Deus quer falar com você. Gênesis 29. Para
você entender sobre os pensamentos de Deus, as escolhas de Deus para a tua vida, os caminhos que Deus escolhe para você. Jacó teve diversos filhos, mas um filho dele, chamado Levi, depois de muitos anos, nasceu um grande homem chamado Moisés, que libertou o povo de Israel. Jacó teve outro filho chamado Judá, e através desse homem Judá, depois de muito tempo, veio Jesus, para trazer a salvação sobre as nossas vidas. Talvez você nessa hora está se perguntando: pastor, amém, ele teve filhos, nasceram esses filhos, nasceram outros filhos, e veio toda essa geração, até chegar nesses homens, isso é normal. Mas eu quero te mostrar aqui, que isso tudo aconteceu, porque Deus estabeleceu as suas escolhas na vida de Jacó, e quer ensinar para você, que a tua vida precisa ser dirigida pelas escolhas de Deus, que as tuas escolhas muitas vezes atrapalham a tua vida. Fala a pessoa que está do teu lado: as tuas escolhas normalmente atrapalham a tua vida, mas as escolhas de Deus te levam para a vitória. Quem pode dizer amém? Querido, Gênesis capítulo 29, versículo 10. Quero que você acompanhe comigo. Pega a sua Bíblia aí. Versículo 10. Gênesis 29, versículo 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz chorou. Então contou Jacó a Raquel o que era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, o beijou e o levou para sua casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse Labão: de fato, és meu osso e a minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Disso Labão disse a Jacó: acaso, por seres meus parentes, irá servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Querido, olha para mim. Aquele homem chegou ali na casa dos seus parentes, e ele tinha um plano na vida. Ele tinha um sonho quando ele viu Raquel. Ele tinha uma escolha, ele escolheu: eu quero essa moça como minha esposa. Eu quero ela. Ele fez uma escolha. E Raquel era a escolha da vida de Jacó, era a decisão, era o caminho, era por onde ele queria seguir a vida dele. Interessante que ele estabeleceu uma meta, um plano, virou para o pai e falou assim: 7 anos te servirei por Raquel. E 7 anos Jacó trabalhou por Raquel. A escolha de Jacó era Raquel. Pagou o preço, 7 anos. A escolha, a decisão, ele escolheu esse caminho por 7 anos. Fala comigo assim: mas os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e os caminhos de Deus são melhores do que os meus. Versículo 21. Olha aí tua Bíblia. Disse Jacó a Labão:
depois dos 7 anos: dai-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: o que é isso que fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrido a semana desta, dar-te-ei também a outra, pelos trabalhos de mais 7 anos que haverás de me servir. Concordou Jacó, e se passou a semana, e então Labão deu por mulher Raquel, sua filha. Pela serva de Raquel, sua filha, deu Labão a serva Bila. Coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Querido, a história é interessante que Jacó escolheu, tomou uma decisão na vida: 7 anos vou trabalhar e a minha escolha é Raquel. Mas de repente algo aconteceu. Ele estava feliz trabalhando, ele ia ter Raquel na sua frente. Mas alguma coisa aconteceu quando ele ia ter Raquel. Quando ele casou, o pai delas deu a mais velha, Lia. Jacó ficou desesperado quando percebeu que era Lia. Eles já tinham coabitado, já estavam morando ali. Na primeira noite, foi lá e resmungou, reclamou: não era esse o caminho que eu queria, não era assim que tinha que acontecer com a minha vida, não era assim que eu escolhi minha família, não era assim que eu decidi para acontecer na minha vida. Não sei se você já disse isso alguma vez, né? Ai, Senhor, eu planejei que acontecesse assim e aconteceu tudo ao contrário. Nossa, Senhor, eu orei tanto, orei quase 1 ano para acontecer de um jeito, aconteceu tudo diferente. Jacó 7 anos orando, buscando a Deus, e para buscar Raquel, de repente não recebe Raquel, recebe Lia. Talvez naquela hora o pensamento de Jacó deveria ser assim: poxa, eu escolhi trabalhar 7 anos pela minha esposa Raquel, pela minha escolha, eu a amo, eu amei, mas Deus escolheu outra coisa. Deus resolveu me dar Lia. Deus resolveu me entregar Lia. Mas a Lia não foi o que eu escolhi Raquel. Mas eu recebi Lia. E eu vou ter que caminhar com Lia até eu chegar em Raquel de novo. Até eu alcançar aquilo que eu tenho buscado. Eu vou ter que caminhar por esse caminho. Eu não escolhi esse caminho. Eu escolhi o outro, eu queria isso para a minha vida. Mas eu fui fazer, deu tudo errado. Eu tive que entrar por outros caminhos, eu tive que ter outras escolhas. Para mim era Raquel, mas Deus me deu Lia. E agora eu vou ter que caminhar por Lia até chegar em Raquel. Fala a pessoa que está do teu lado, olha para ela e fala o seguinte: assim como você tem planos na vida, tem escolhas na vida, toma decisão na vida, Jacó também. Mas as coisas não aconteceram como Jacó queria, mas aconteceram como Deus queria. Será que o que está acontecendo com você? Fala, olha para ele. Será que o que está acontecendo com você não foi Deus que está te levando a viver? Para você aprender que os caminhos de Deus são maiores do que os seus? Amém? Querido, Jacó queria uma família. Olha para mim, Jacó queria uma família. Jacó queria ter esposa. Jacó queria ter filhos. Ele tinha planos, mas não aconteceu conforme ele quis. Assim como muitas vezes nós temos plano, não acontece. Agora preste atenção no que Deus vai falar com você. Mas eu quero que você entenda que se a vida de Jacó somente fosse baseado nas escolhas dele,
o propósito de Deus não tinha acontecido. Olha para mim. Se a vida de Jacó fosse baseada só nas escolhas dele, o propósito de Deus não tinha acontecido. Isso significa que o propósito de Deus para a tua vida não é baseado só nas suas escolhas. Por isso nem tudo que você planejar vai acontecer conforme você planejou. Mas lembra-se, talvez Deus está mudando o plano. E creia que se Ele mudou o plano, é o melhor caminho para você andar, para chegar no propósito de Deus. Querido, olha o que diz aqui no versículo 31, Gênesis 29, 31. Olha a tua Bíblia, preste muita atenção no que Deus está falando com você. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Olha para mim. Você já viu essas coisas? Pastor, eu sonhei com um negócio. Estou indo atrás daquele negócio. Olha, aconteceu um negócio lá que não funcionou. Não funcionou, eu não vou conseguir agora dessa vez. Eu estou até desanimado. Acho que eu não vou querer mais aquilo não. Quem aqui já desanimou quando está fazendo alguma coisa, deu tudo errado, você desanimou e até parou? Aí, quantas pessoas? Aqui, ó. Quando Deus viu que Lia era desprezada, a escolha de Deus para a vida dele era desprezada, Ele fez Lia fecunda, e a escolha de Jacó, Raquel, ficou estéril. Querido, escuta. Se Deus quer te levar por um caminho e você quer ir por outro, preste atenção. Deus vai fechar a porta das tuas escolhas e vai escancarar a porta das escolhas deles. E você vai olhar e vai falar assim: eu não quero ir por ali, mas é a única porta que está aberta. Vai por lá, ainda que vá chorando, mas vai, porque foi Deus que abriu. Continuando a leitura, versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Continuando. Concebeu, pois, Lia, e deu luz a um filho, a quem se chamou Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás o meu marido. Versículo 33. Concebeu outra vez e deu luz a um filho, e disse: soube o Senhor que eu preterida, e me deu mais este, e chamou-lhe, pois, Simeão. Versículo 34. Outra vez concebeu Lia, glória a Deus, e deu luz a um filho, e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, pois lhe deu luz ao terceiro filho, por isso lhe chamou Levi. Versículo 35. De novo concebeu e deu luz a um filho. Então disse: outra vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar luz. Querido, não foi Raquel, olha para mim, não foi Raquel, sabe aquela escolha dele? Jacó queria Raquel, Jacó amava Raquel, a escolha de Jacó era Raquel, mas a escolha de Deus foi Lia. Agora presta atenção, não foi Raquel as escolhas de Jacó, mas foi Lia as escolhas de Deus, que gerou Levi e que gerou Judá. Não foi a escolha de Jacó que trouxe Moisés e Jesus ao mundo, foi a escolha de Deus que trouxe Moisés e Jesus ao mundo. Se Deus não tivesse colocado Lia em primeiro lugar, ali no lugar de Raquel, como a escolha principal de Jacó, Moisés não teria nascido, e a descendência, nem Jesus teria vindo nessa terra. Então aprende uma coisa nessa noite, o que Deus está querendo dizer para você: os pensamentos de Deus são maiores do que os seus, e os caminhos de Deus maiores do que os seus. Olha para o teu irmão com carinho, com um olhar bem carinhoso, e diz para ele assim: meu irmão querido, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem Lia para a tua vida, mas você teima com Raquel. Por isso nessa noite
Deus está te chamando a você começar a andar mais no propósito de Deus, aceitar mais as escolhas de Deus, confiar mais em Deus, porque o que Deus tem para você é melhor do que o que você quer para você. Quem crê nessa palavra, diga amém. Querido, o que Deus está falando comigo e com você através dessa história, que é tremenda. Em primeiro lugar, que os meus caminhos, os caminhos fecundos para a minha vida, são as escolhas de Deus. Querido, Jacó queria Raquel, mas se ele ficasse só com Raquel, olha para mim, olha só, se ele ficasse só com Raquel, Levi não teria vindo, Judá não teria vindo, Moisés não teria vindo, Jesus não teria vindo. Isso significa que os melhores caminhos para a tua vida não são os seus, mas são aqueles que Deus coloca na tua vida. Esses caminhos são os fecundos. Por isso que eu e você precisamos sondar o nosso coração. É por isso que jovem, quando vai namorar, tem que orar muito, porque o que aparece de Raquel na frente deles, e diz a texto aqui que Raquel era formosa de vista e semblante. Você sabia que existe um índice muito grande de gravidez precoce dentro das igrejas evangélicas? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo não uma geração de Jacó que trabalhou 7 anos por uma sua esposa. Nós estamos vivendo a geração da malhação. Esse programa que não é de Deus e que muitos dos adolescentes assistem. Por quê? Porque acreditem que com 13, 14, 15 anos já sabem como cultivar um relacionamento. Achei interessante no protesto que teve aí, saiu um vídeo na internet, que o pai foi lá e arrancou o filho do meio do protesto. E o pai virou para ele e falou o seguinte: no dia que você trabalhar, ganhar o teu salário, você pode protestar. Eu falei, olha que coisa bonita. E é verdade. E é verdade. Trabalha 7 anos como Jacó para conquistar a esposa. 7 anos, ó. E quando ele foi pegar, Deus falou assim: não é essa, é aquela. E ele teve que ficar com a outra. Fala para o teu irmão assim: glória a Deus, porque Jacó ficou com Lia, porque assim eu pude ser salvo através da vinda do Senhor Jesus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode aplaudir o Senhor? Querida, a primeira coisa que você precisamos então lembrar: os melhores caminhos fecundos são de Deus. Segunda coisa, que ainda que as suas escolhas não aconteçam como você queira, ainda que o caminho que você vai ter que andar aparentemente é desagradável, ainda que o teu coração fica fechado porque você vai ter que andar, creia, Deus está levantando você para ir para o propósito dele. Você pode dizer amém? Querido, Salmo 23 mostra isso. Poxa vida, eu encontrei o Senhor que é meu pastor, nada me faltará, não quero sair daqui não. Eu gostei, encontrei com Ele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda Ele me catou, me levou para o descanso, para pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para o caminho, as veredas da justiça. Cara, que o melhor lugar que para estar é ali. Eu estou com o Senhor que é meu pastor, nada me faltará. Ainda estou num lugar maravilhoso, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Talvez essa era a escolha do salmista. Mas aí, sabe o que Deus fez? Deus falou para ele assim: olha, se você ficar aqui, nesse lugar gostoso, águas cristalinas, pasto verdejante,
veredas, se você ficar aqui, você não vai provar o meu melhor. E aí o salmista falou assim: como assim? Onde está o teu melhor? O teu melhor está depois do vale. Está vendo aquela mesa lá, ó? Lá, chama mesa da vitória. Aí ele parou e falou assim: mas eu vou ter que passar por esse vale? Vai. Como é que chama esse vale? Senhor, que é meu pastor e nada me faltará. Vale da sombra da morte. Eu vou ter que passar. Vai, porque o meu melhor está lá. Aqui é apenas um aperitivo. Aí o Senhor, dá tua mão aqui. Catou na mão dele, pegou o cajado, pegou o bordão e atravessou o vale da sombra da morte. Você pensa que ele gostou de passar daquele jeito? Não. Não gostou não, ele queria estar no pasto verdejante, nas águas tranquilas. Mas ele passou. Mas quando ele passou e chegou do outro lado, ele sentou na mesa. O Senhor derramou óleo sobre a cabeça dele. O cálice transporta. Os inimigos estavam ali ajoelhados diante dele, porque Deus tinha dado vitória para ele. Querido, ainda que Deus escolha caminhos diferentes para você, que você muitas vezes não escolheu, vai firme, porque o Senhor é com você. E saiba que ainda que você passe por esse vale, do outro lado tem uma mesa de vitória para você. Assim foi Jacó. Jacó, 7 anos por Raquel, não recebeu Raquel, recebeu Lia. Mas ainda, ele pôde hoje, lá nos céus, ele pode dizer: através da minha firmeza em não desistir, mesmo eu ter recebendo Lia e não Raquel, a minha firmeza, o meu Senhor Jesus veio a essa terra, porque o meu filho Judá, através da linhagem dele, o Senhor Jesus veio. Querido, hoje você pode olhar e ver apenas o vale, mas continue firme. Talvez você está no vale falando assim: eu não escolhi isso para mim. Não é essa vida que eu queria, não é esse o marido que eu queria, não é essa esposa que eu queria, não é esse o salário que eu queria, não é esse corpinho gordinho que eu queria, não é essa carecona que eu queria, eu queria um cabelão ajeitado e caísse nos ombros. Senhor, toda vez que eu vou lá na farmácia, eu subo na balança, eu tenho que forçar um pouquinho para cima para o peso não sair todo. Sempre quando passa alguém, eu seguro um pouquinho ali na prateleira assim, ó, e aí dá 70, 75, aí eu olho do lado, quando todo mundo passou eu solto, aí vai lá 100. Eu não queria isso para mim não, Senhor. Mas continua firme, continua firme. Eu não queria meu filho, eu queria um filho abençoado, não isso aí que veio. Continua firme, passa o vale, porque não fica pensando nos pastos verdejantes não. Ele está te levando para o vale, vai para o vale, porque lá do outro lado tem mesa da vitória para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querida, terceira coisa e penúltima, o que Deus está falando com as vezes dessas escolhas de Deus que fez na vida de Jacó? Querido, não desista das escolhas de Deus. Lia, não desista, pois é por ela, olha o segredo, por ela que você chega a Raquel. Querido, olha para mim. Muitas vezes você sonha com algo, as coisas não acontecem desse jeito, mas quando você não desiste do que Deus está fazendo na tua vida, e você começa: Senhor, eu quero ir do jeito que o Senhor está planejando, eu quero ir do jeito que o Senhor está escolhendo, e você vai. Querido, Deus é Pai, Deus conhece os desejos do teu coração. Lá no Salmo 37 diz: alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, anda pelas escolhas de Deus, caminhe pelas escolhas de Deus, porque lá na frente, quando você menos esperar, aquilo que você tanto queria, acontece. A Bíblia fala que Jacó trabalhou 7 anos para receber Raquel e recebeu Lia. E depois ele trabalhou quanto tempo para ter Raquel? 1 semana.
Está escrito aqui. Olha só o que diz aqui o texto. Olha na tua Bíblia aí. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Capítulo 27. Não. Capítulo 29. Diz assim. Versículo 16. Versículo 20, ó. Assim, pois, amou Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esse lhe pareceu como poucos dias, pelo muito que a amava. Esse é o versículo 20. Então ele trabalhou 7 anos. Versículo 26. Quando Jacó percebeu que não era Raquel, era Lia, diz assim: respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-te a mais nova antes da primogênita. Versículo 27, olha aqui. Decorrida a semana desta, 7 dias, dar-te-ei também Raquel. Querido, olha para mim. O que Deus está dizendo para você? Não desiste quando Deus muda os planos da tua vida, quando Deus escolhe caminhos até difíceis de se passar. Fica firme, vai, continue, porque talvez você fale assim: mas eu nunca vou ter aquilo que eu sonhou. Nunca diga nunca para Deus, porque quando você é fiel naqueles caminhos que Deus estabelece para a tua vida, lá na frente Deus traz aquilo que você sempre planejou. Jacó trabalhou 7 anos e recebeu Lia. Não desistiu de Lia, não. Continuou lá. Ele trabalhou 7 dias e Deus deu Raquel. Fala a pessoa que está até lá: Deus quer honrar os seus sonhos, Deus quer honrar os seus planos, mas primeiro você tem que andar os planos de Deus. Não desista dos planos de Deus para a tua vida, e Deus vai honrar com você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, em último lugar, para a gente terminar, olha para mim. O que será que Jacó fez naqueles 7 anos que ele estava trabalhando por Raquel? Eu fiz essa pergunta para Deus nesse dia, hoje. Falei: Senhor, o que ele fez durante 7 anos? O que o Senhor está querendo mostrar para mim? O Espírito Santo falou no meu coração. Ele orou durante 7 anos. E eu comecei a entender um princípio tremendo da palavra de Deus. Sabe quando você começa a orar por algo? Vai orando, nada acontece, meu irmão. Pensa, 7 anos orando, não mudou nada, não aconteceu absolutamente nada. A gente muitas vezes, quando começa a ir na igreja e você quer que algo aconteça na tua vida, algo muda, você começa a orar, você ora 1 semana, não acontece nada, você já começa a reclamar. Não, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está ouvindo isso, Deus não está ouvindo aquilo, Deus não está resolvendo isso. A gente já começa a desistir das coisas. Jacó, 7 anos orando, 7 anos, e as orações foram subindo para Deus durante esses 7 anos. Não mudou nada, meu querido. Ele continuou sendo o mesmo Jacó, trabalhando o mesmo serviço, no mesmo lugar. Mas você continuou orando. Agora olha aqui, 7 anos, a oração foi formando algo dentro dele. Foi formando algo dentro dele. Quando terminou os 7 anos, ele recebeu o que Deus tinha para ele. Aqueles 7 anos de oração. O primeiro milagre que aconteceu, ele não rejeitou a escolha de Deus. Fala a pessoa que está do teu lado: sempre quando você rejeita as coisas de Deus, fala para ele, sempre quando você rejeita as escolhas de Deus, isso é sinal que você não tem orado. Por
Porque se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, meu irmão, ainda que Deus mude todas as coisas na tua vida, você continua firme na oração, sabendo que aquele que é fiel vai continuar sendo fiel com você. 7 anos formando algo dentro dele. Aí você vai falar: pastor, qual foi o resultado disso? Qual? Depois que ele recebeu Lia, ele orou 7 dias e recebeu o sonho dele. Sabe, primeiro Deus precisa formar algo dentro de você, através da oração. Sabe, nós oramos para conquistar coisas. Deus me dá aquilo, Deus me cura daquilo, Deus restaura aquilo, Deus me dá aquilo. A gente fazia, não estou falando que seja errado isso, ore sim, mas lembre-se de uma coisa: a oração precisa formar uma verdade dentro de você, para que o sonho de Jacó acontecesse. Raquel, ele teve que orar 7 anos e 7 dias, para que aquilo formasse dentro dele. Meu irmão, você quer algo grande para a tua vida? Você quer algo de Deus para a tua vida? Primeiro começa a orar, e não pare as suas orações enquanto Raquel não chegar na tua vida, enquanto o sonho não chegar. Ainda que Deus te leve por Lia, ainda que Deus te leve por caminhos que você não escolheu, continue orando, continue buscando, porque quando você passar e Deus olha para você e fala: aí, formei o que eu queria, formei o que eu queria dentro dele. Quando você abrir a tua boca, aquela verdade que foi formada dentro de você vai sair. E aí Raquel vem. Raquel vem. Você faz isso automaticamente, você sabia? Você não percebe isso na oração, mas na tua vida você faz. Quanto tempo você prepara para casar? Quanto tempo? Você vai se preparando para casar. Você vai se preparando, juntando dinheiro para preparar a festa, planeja tudo para casar, né? E a esposa, que é o teu sonho, também vai entrar lá, uma noiva linda, né? Mas você se prepara para receber a noiva. Você fica bonitão para preparar, receber a noiva. Passa aquele gel no cabelo, né? Coloca o smoke, fica bonito, prepara a igreja, a noiva entra, você está aqui. Você se prepara para receber a noiva. Por que você não faz assim? Você que está noivo ou vai se casar, faz assim, vira para ela e fala assim para ela: ó, vamos casar amanhã. Eu vou casar do jeito que eu ando por aí, ó, butinão, calça suja, cabelo dessas coisas. Vamos lá. E você também, se quiser entrar lá do teu jeito, você entra também. Vamos lá, 2 minutos, nós casa e vamos embora. Pergunta se ela quer isso. Não quer? Mulher nenhuma quer isso. Mulher nenhuma. Porque ela quer que o noivo prepara, como ela também tem que se preparar. Só que você faz assim com o teu milagre: Senhor, se o Senhor não me der hoje, não creio mais no Senhor. Se o Senhor não mudar minha vida hoje, eu não vou mais na igreja. Vira para o teu irmão: Deus não faz assim. Fala para ele assim: a preciosidade que Deus tem para a tua vida precisa ser conquistada em oração. Queridos, os pensamentos de Deus são maiores que os seus, e os caminhos de Deus são maiores que os seus. Se você é filho de Deus, está debaixo do governo de Deus, tudo o que acontece na tua vida são escolhas, são permissões que Deus deixa você passar, são Lias que têm surgido na tua vida. Continue firme, continue firme,
porque a tua Raquel vai chegar. Não desista de Lia, não desista, continue firme, porque a tua Raquel vai chegar. Você pode dizer amém?